Existe uma linha muito tênue entre o nosso mundo e outras dimensões. Seres que achamos que só existem em filmes se escondem na escuridão. O meu nome é Ramon. Eu sou de São Luís Potosí, México, e quero relatar uma experiência que aconteceu comigo no ano de 2011, enquanto eu visitava a casa da minha avó. Um detalhe muito importante que eu devo mencionar sobre a minha avó é que ela é descendente de aborígenes. Ela conhece muitos ritos e lendas que são difundidas entre os aborígenes mexicanos. Naquele ano, quando eu tinha 13 anos, eu, como de costume, resolvi visitar a minha avó junto com meu irmão mais velho e fomos pela manhã. Ela morava em uma casa onde havia muitas plantações de cana ao fundo. Ela morava em uma casa simples e bem humilde. Ela preparou uma refeição deliciosa para a gente. Me lembro que depois que nós terminamos a nossa refeição, fomos para a sala e ficamos vendo TV junto com a nossa avó. Ela também conversava e nos contava algumas histórias. Mas, de repente, eu escutei alguém ou algo entrando na cozinha. Me lembrei que minha avó esqueceu a porta da cozinha aberta. Eu escutei algo mexendo nas panelas. Como eu estava mais perto da entrada da cozinha, eu fui verificar o que era. O que eu vi naquele momento é difícil de descrever, com palavras. Eu vi um cão negro, deveria ter o tamanho de um pitbull, e estava com a cabeça enfiada em uma das panelas, comendo um pouco de comida que restou no recipiente. Suas patas dianteiras estavam sobre a mesa. Eu peguei a minha sandália e comecei a dar lapadas no lombo do animal para espantá-lo. Foi aí que aquele animal tirou a cabeça de dentro da panela e eu pude ver algo que me dá arrepios. Aquele cão tinha um rosto muito semelhante a de um ser humano. Ele me olhou dentro dos olhos e me disse: Não me bata. Eu tenho fome. Me deixe em paz. Quando ele disse aquilo, eu paralisei e fiquei sem reação. Eu vi aquele cachorro, ou seja lá o que fosse aquilo, saindo pela porta da cozinha e se enfiou na plantação de cana que tinha uns 300 metros dali. Logo a minha avó apareceu e perguntou com quem eu estava falando. Eu, ainda trêmulo, disse a ela o que eu tinha presenciado. Minha avó me olhou e me disse que aquilo não era um cachorro normal. Aquilo era um nahual. Ela me explicou que os nahuales são bruxos que têm capacidade de se transformar em outros animais. Muitas pessoas confundem eles com lobisomens, pois são praticamente idênticos. Porém, os nahuales podem se transformar em porcos, por exemplo, e muitas outras coisas que nem podemos imaginar. Minha avó disse para eu não me preocupar, pois ela iria consultar um tipo de xamã da região para fazer um ritual para proteger a sua casa daquele ser. Eu nunca me esqueço dessa experiência. Ao contrário de muitas pessoas que têm experiências na escuridão da noite, aquilo aconteceu comigo em plena luz do meio-dia. Nunca me esqueço da cara estranha daquele cachorro, meio cão, meio humano. Acreditem ou não, isso aconteceu comigo de fato. E aqui onde eu moro está cheio dessas coisas bizarras que algumas pessoas têm um azar de encontrar por aí, às vezes em plena luz do dia. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Olá a todos. Agradeço pela oportunidade de que o canal está me dando para relatar uma experiência assustadora que aconteceu comigo no ano de 2001 na cidade de Itapevi, São Paulo. O meu nome é Iago, tenho 46 anos e moro na cidade de Itapevi. Eu tinha um grande amigo que se chamava Orlando. Hoje, infelizmente, ele é falecido. Naquela época, ele tinha acabado de se aposentar. Ele dedicou muitos anos de sua vida trabalhando como professor em uma universidade. E quando ele se aposentou, ele conseguiu realizar um grande sonho que ele tinha, que era comprar um sítio na zona rural. Desde que ele comprou esse sítio,
Ele de vez em quando me convidava para ir passar o fim de semana lá para comer um churrasco, descontrairmos em família. Juntávamos eu, minha esposa, às vezes eu levava minhas 3 filhas e o Orlando levava a sua esposa e o seu casal de filhos. O sítio era espaçoso e tinha lugar para todos dormir. Já teve vezes que eu até dormi na varanda de tão bêbado que eu fiquei. Eu nunca tinha visto nada de anormal e tampouco houve históricos de roubo ou assaltos naquele lugar. Uma noite mudou a minha vida para sempre, que me fez nunca mais querer pisar naquele lugar. O Orlando, antes de se aposentar, estava planejando fazer uma viagem ao Peru, especificamente a Machu Picchu. Apesar de ele não ser professor de história, ele era fascinado pela história e mistério daquele lugar. No mês de julho de 2001, ele finalmente conseguiu fazer essa viagem tão sonhada. Porém, antes dele viajar, ele me pediu um favor. Ele pediu que, quando ele estivesse ausente, que eu pudesse fazer uma vistoria no seu sítio um fim de semana, para ver se tudo estava em ordem. Ele disse que eu poderia dormir na casa se fosse preciso. O Orlando iria passar 2 semanas no Peru. Eu disse que ele poderia viajar tranquilamente, pois eu tomaria conta do seu sítio. Inclusive, no dia que ele viajou com a sua família, eu me lembro que eu fui deixar eles no aeroporto de Congonhas e prometi buscá-los quando eles retornassem da viagem. Durante a semana, eu havia convidado a minha esposa para que ela me acompanhasse até o sítio do Orlando para passar o fim de semana lá, para ver se tudo estava em ordem e também desfrutarmos o fim de semana juntos. Fomos para o sítio na sexta-feira de noite. Eu e minha esposa, minhas 3 filhas preferiram ficar em casa. Quando chegamos lá, começamos a limpar algumas partes da casa que estavam empoeiradas. Depois fizemos o jantar e ficamos na varanda bebendo. Creio que por volta das 11 horas da noite, fomos para a cama dormir. No dia seguinte, pela manhã, a minha esposa disse que escutou uns barulhos estranhos, vindo do lado de fora da casa. Ela relata ainda que de madrugada ela se levantou para ir ao banheiro. Ela começou a sentir um cheiro podre e escutava barulhos de um cachorro meio que cavando, tentando fazer um buraco bem ao lado do quarto em que dormíamos. Eu disse que poderia ser só um cachorro que rondava por ali ou algum cachorro de algum vizinho mais próximo. Mas logo esquecemos esse assunto. Eu aproveitei que o dia estava ensolarado para lavar o meu carro. E depois, eu fiz um churrasco e começamos a beber de novo. Levamos uns 3 fardos de latinhas de cerveja para aproveitar o fim de semana. A ideia era voltar para casa domingo à tarde. O tempo foi passando até que por volta das 6:30 da tarde paramos de beber. Limpamos tudo e fomos ver televisão na sala. Creio que por volta das 10 horas da noite. A minha esposa disse que iria dormir e perguntou se eu não iria para a cama. Estava passando um filme muito bom na TV, que eu gosto demais. O filme chamado Soldado Universal. Eu disse para minha esposa que quando terminasse o filme, eu iria dormir. Eu fiquei ali sozinho na sala. A minha esposa foi para a cama. Todas as luzes estavam apagadas. Somente a luz da TV iluminava um pouco a sala. De repente, eu comecei a escutar uns barulhos que vinham do lado de fora, como se fosse um trotar de cavalo. Eu abaixei o volume da TV e comecei a prestar atenção naqueles sons. Parecia que um animal grande estava caminhando lá fora, perto do meu carro. Eu resolvi olhar pela fresta da janela. E até hoje eu me arrependo disso. Quando eu olhei, eu vi lá fora o que eu pensei ser um cachorro. Além do mais, eu apaguei todas as luzes da casa, inclusive a da varanda. Porém, aquele cachorro era muito maior do que o normal. Ele estava de costas para a janela, a uns 20 metros de distância. Eu ainda não tinha percebido do que se tratava, então eu dei um grito. "Passa, cachorro!" Aquele animal, quando escutou a minha voz, virou-se rapidamente e ficou em 2 patas como se fosse uma pessoa. Ele de pé, creio que deveria ter uns 1,90 m de altura. As suas pernas pareciam ter 2 joelhos. Corpo peludo, mas com algumas falhas no tronco. A sua cabeça não dava nem para comparar com a de um cachorro. As orelhas daquele bicho eram tão grandes e caídas que quase chegavam na parte superior do tórax. Ao contrário do que muitos relatam, aquele bicho tinha olhos totalmente negros. Não sei se era devido à escuridão. Quando eu dei aquele grito para espantar aquele animal, aquela criatura deu um grunhido e correu de 4 e pulou a mureta da varanda e se jogou contra a porta da sala. Eu senti que a casa inteira tremeu. A minha esposa veio correndo do quarto perguntando o que estava acontecendo. Eu disse para ela que tinha um animal muito feio querendo nos atacar. Eu empurrei o sofá para escorar a porta da sala.
Corri para a cozinha para certificar de que a porta estava trancada também. Aquele monstro começou a andar ao redor da casa. Parecia que ele estava buscando uma maneira de entrar na casa para nos pegar. Escutamos uma respiração como se ele estivesse muito cansado. Quando ele passava em frente à janela da sala, pelas frestas da janela, eu podia ver aquele animal andando como se fosse uma pessoa e se jogava contra a porta da sala. Minha esposa, em choque, só chorava e começou a rezar o Pai Nosso. Tinha momentos que parecia que ele tinha ido embora, mas de surpresa ele aparecia e dava patadas na porta. Ele atuava de um jeito como se estivesse pensando. Ele olhava para alguns lados como se estivesse raciocinando, buscando uma maneira de entrar. É como se ele tivesse total consciência do que ele estivesse fazendo. Eu conseguia ver isso porque eu espiava pela fresta da janela. Eu queria chamar a polícia, mas não havia telefone na casa. Aquele terror durou vários minutos, até que escutamos aquela fera se afastando da casa, e dessa vez escutamos um uivo. Dava para perceber que o uivo estava já a uma certa distância da nossa casa. Mas como eu mencionei, eu tinha medo que ele voltasse a qualquer momento, pois ele parecia ter ido embora, mas de surpresa, ele aparecia e se jogava contra a porta. Mas naquele momento, indicava que ele realmente desistiu e desapareceu. Ficamos na sala acordados até o dia amanhecer. Mesmo já estando claro, por volta das 8 horas, tínhamos medo de sair de casa e sermos surpreendidos por aquele animal. Mas eu disse para minha esposa que precisávamos sair daquele lugar o mais rápido possível. Organizamos e limpamos tudo na casa. Antes de sair, eu vi algumas marcas profundas que ficaram na porta da sala e algumas rachaduras que ficavam na parede. Entramos no carro e fomos embora. Dias depois, o Orlando chegou de viagem com a sua família e eu, como prometido, fui buscar ele no aeroporto. Naquele momento eu fiquei com receio de dizer o que tinha acontecido no seu sítio, mas no dia seguinte eu fui à sua casa com a minha mulher e disse o que tinha acontecido e que eles corriam sério perigo estando naquele sítio. Ainda mais que às vezes eles dormiam de madrugada na varanda. A princípio nem ele e a sua esposa acreditaram em mim, mas depois que eles escutaram minha esposa, eles viram o estado que ela estava. Ela contava com lágrimas nos olhos. Eles acreditaram em nós. Eles foram também no sítio e comprovaram o que tínhamos falado, pois haviam marcas de arranhões em algumas partes da casa, e a esposa do Orlando chegou a encontrar pelos de um animal que eles não sabiam o que era e que fediam muito. Depois de um tempo, com muita dó, o Orlando resolveu vender o sítio, a pedido de sua esposa, mas comprou um sítio em um outro lugar. Eu até fui nesse novo sítio que ele tinha comprado, mas não me atrevia a ficar ali de noite. Infelizmente, o Orlando não está mais entre nós. A sua esposa e filhas decidiram vender o sítio que ele havia comprado. Todas as vezes que eu vejo chácaras, sítios, chalés ou lugares rurais, eu me lembro daquela noite de pavor que eu tive. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Olá a todos, eu me chamo Jocélio. Eu moro em Recife desde que eu nasci. Eu tenho 25 anos e na minha família sempre foi contada a história da madrinha da minha mãe, a Soraya, que no ano de 1983 teve uma experiência macabra. E eu gostaria de relatar com vocês essa experiência que ela teve. A Soraya morava com seus pais e os seus 2 irmãos em um sítio na cidade de Bezerros, que também fica no estado de Pernambuco. A Soraya sempre gostava muito de ajudar os seus pais no sítio. Eles cultivavam algumas hortaliças e criavam alguns animais. A vida era difícil, eles tinham que acordar cedo às 6 horas da manhã para começar a lavrar a terra e cuidar dos bichos. A Soraya, sempre que podia, ia para festas junto com uma de suas melhores amigas, a Mariana. As duas sempre saíam juntas. Tinha até vezes que a Soraya ia dormir na casa dela, que ficava um pouco mais perto da cidade. Segundo o que minha família contava, era a época de São João, e iria ter um arraial em uma cidade vizinha.
e a Mariana convidou a Soraya para que fosse na festa, e de lá a Soraya poderia dormir na casa da Mariana. A Soraya pediu para os seus pais para ir para essa festa, e eles deixaram. Ainda mais que naquela época ela já era maior de idade, e os seus pais queriam que ela pudesse se casar. A Soraya, após um longo dia de trabalho, ajudando seus pais no sítio, se arrumou e esperou a Mariana chegar. Logo a Mariana chegou no sítio. Ela estava de carro acompanhada com seu pai. A Soraya subiu no carro e foram para essa tal festa. O pai da Mariana deixou as duas na festa e falou que iria buscá-las, mas a Mariana disse que não era necessário, pois as duas iriam voltar antes da meia-noite, ainda mais que elas estavam perto de casa, então ela disse que não seria necessário. Bem, o pai dela entendeu e voltou para casa. O arraial estava muito bom e, no meio daquela festa, um homem chamou muito a atenção da Soraya. Era um homem muito bonito, bem arrumado e tinha um chapéu na sua cabeça. Aquele homem não só chamou a atenção da Soraya, mas de quase todas as mulheres que estavam naquele arraial. Porém, ele olhava fixamente para Soraya. Aquele homem misterioso se aproximou da Soraya e puxou ela para dançar. Ela perguntou qual era o seu nome, e ele disse que se chamava Jean. Eles dançaram e cada vez mais a Soraya parecia estar enfeitiçada por aquele homem misterioso. O tempo foi passando até que a Mariana disse que estava na hora de elas irem embora. Quando a Mariana disse isso, aquele sujeito olhou de uma maneira sinistra para ela. As duas foram para casa e, quando chegaram em casa, logo se prepararam para dormir. E enquanto estavam deitadas, elas estavam comentando sobre a festa, e a Soraya não parava de falar sobre o Jean. Ela estava tão encantada com aquele sujeito que a Mariana, para não ser uma estraga-prazer, resolveu não comentar a maneira sinistra que aquele homem olhou para ela. No dia seguinte, a Soraya voltou para o seu sítio, acompanhada da Mariana e de seu pai. Logo então a Soraya, depois de tomar um café, já foi ajudar os seus pais nos afazeres do sítio. Mas algo estranho aconteceu naquele dia. Bem no final daquele mesmo dia, aquele homem misterioso apareceu no sítio da Soraya. Ele estava montado em um cavalo branco e, como sempre, estava bem arrumado. Ele apareceu na porteira e o pai da Soraya foi recebê-lo. Ele se apresentou dizendo que se chamava Jean e era amigo da sua filha. A Soraya, quando viu, ficou surpresa, pois na noite anterior ela não se lembra de ter dado seu endereço para ele. Ela se perguntava como aquele sujeito conseguiu descobrir onde ela morava. Mas ela, como estava praticamente apaixonada por aquele homem, ela foi ao seu encontro. O pai dela achou estranho também, mas como ele se demonstrava ser muito simpático, ele acabou ganhando a confiança do pai dela e o mesmo o convidou para jantar. Mas aquele homem recusou, pois disse que precisava ir para a cidade e resolver alguns assuntos. Mas antes ele queria passar no sítio para dar um oi para Soraya. Aquele homem deu meia volta em seu cavalo e foi embora. A Soraya e o seu pai entraram na casa e ela comentou que o conheceu na noite anterior na festa de São João. O pai dela perguntou por que ela disse para o Jean onde ela morava. Mas ela disse que não se lembra de ter dado seu endereço para ele. Ela disse que talvez a Mariana pudesse ter falado. A mãe da Soraya estava na cozinha e veio ao encontro deles, meio assustada, e perguntou quem era aquele homem. E a Soraya disse que era apenas um amigo que ela conheceu na noite anterior. A mãe da Soraya comentou o seguinte: "Olha, da cozinha eu vi aquele homem conversando com vocês. Vocês não viram que os olhos dele estavam um pouco vermelhos?" "Que isso, mulher?" exclamou o pai da Soraya. "Eu não vi nada, eu estava perto dele. Deve ser impressão sua. Além do mais, a Soraya já está na época de se casar. Deixa ela conhecer o rapaz, ele parece ser uma boa pessoa." Porém, a mãe dela disse que não sentiu algo bom quando viu aquele homem. Passando-se alguns dias, a Mariana foi de novo na casa da Soraya, convidando ela para ir no arraial, pois seria o último dia. As duas combinaram de ir à noite para o arraial por volta das 7h30. Mas antes de sair, a mãe da Soraya disse para ela tomar cuidado, e era melhor ela ficar longe daquele homem, pois ele passava uma sensação ruim.
A Soraya se irritou com sua mãe e pediu para ela parar de se meter na sua vida, pois ela já não era mais uma criança. Além do mais, já estava na hora dela se casar e ter a sua própria família. A Mariana chegou com seu pai e ambas foram para essa festa. E novamente o Jean estava lá. E logo que viu a Soraya, ele a puxou para dançar. Cada vez mais ela ficava seduzida por aquele homem. Até que teve um momento que os dois resolveram se afastar um pouco da multidão para ficarem um pouco mais à vontade. Eles foram para um lugar que ficava perto da BR. E lá eles trocaram alguns beijos. Aquele homem, porém, queria ir para um nível um pouco mais avançado. Porém, a Soraya disse que não queria. Aquele homem começou a ficar cada vez mais insistente. E a Soraya começou a ficar assustada. E ela percebeu que os seus olhos começaram a ficar vermelhos. Ela começou a andar para trás, vendo aquele homem que estava com uma aparência estranha. Ela já estava com bastante medo. Os seus olhos estavam vermelhos em brasas. Ela estava com medo de ser violentada e estava se preparando para gritar caso isso acontecesse. Porém, algo aconteceu que a deixou paralisada. Aquele cara começou a exalar um cheiro forte de enxofre. Aquele homem parecia que mudava de feição. Uma hora ele parecia ter um rosto de homem, mas ao mesmo tempo parece que ele tinha um rosto de bode. Foi então que aquele cara exclamou: Você vai ser minha. Você vai vir comigo. Naquele momento a Soraya disse que olhou para os seus pés e percebeu que aquele homem tinha patas de bode. O seu chapéu caiu da cabeça e ela pôde ver que chifres de um bode saíam de sua cabeça. Aquela coisa estava ali, bem na frente dela. Ela tentava gritar, mas não conseguia. Porém, ela juntou todas as suas forças e exclamou: Que Deus e o meu padroeiro São José te repreendam. Vá de reto, capeta. Quando ela disse isso, aquele ser deu um grito horrível e começou a correr, e o seu corpo começou a ficar em chamas. A Soraya disse que viu aquele ser estranho atravessando a BR e sumiu no matagal. A Soraya relatou que aquele ser deixou pegadas de fogo no asfalto na BR. E muitas pessoas relatam que aquelas pegadas ficaram visíveis por quase 5 anos na BR, como se essas pegadas fossem feitas com um ferro muito quente. Ela começou a correr muito assustada de volta para a festa. Procurou a Mariana e pediu para ir embora. A sua amiga, vendo seu estado, a levou para sua casa. Deram para ela um chá de camomila, pois ela estava ainda muito assustada. A Mariana e seu pai levaram a pobre Soraya para casa. Ainda eram umas 10 horas da noite. Quando a Soraya chegou, ela deu um abraço nos seus pais e desabou a chorar. E disse tudo o que viu. A sua mãe a repreendeu e falou que sabia que aquele homem não era coisa boa, pois ela via algo muito estranho naquele cara, que na verdade sabe-se lá o que era aquilo. O pai da Mariana disse que não tinha dúvidas que aquilo era o próprio capeta. Depois disso, esse homem, obviamente, nunca mais foi visto. Depois desse dia, a Soraya nunca mais viu nada de estranho, mas o trauma permaneceu em sua vida por muitos anos. Com o passar dos anos, a Soraya finalmente se casou com um bom homem e se tornou a madrinha da minha mãe. A Soraya pessoalmente contava essa história para minha mãe. A minha mãe relata que sempre que ela contava essa história, ela chorava. E toda a minha família contava essa história para mim sem pôr nem tirar. E que isso aconteceu de fato, e não é nenhuma lenda ou coisa de interior. Infelizmente, hoje a Soraya é falecida. Eu resolvi compartilhar esse relato com vocês. Acreditem ou não, obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Olá a todos. O que eu tenho para relatar aconteceu com meu pai no ano de 1987, em Uberlândia, Minas Gerais. Primeiramente, eu agradeço ao Bruno por narrar a experiência do meu pai aqui no canal. Também quero deixar claro que respeito a todos que decidirem não acreditar nesse relato, assim como eu peço respeito por eu estar relatando esse fato, pois eu acredito em tudo que meu pai vivenciou. Meu pai tinha 16 anos de idade
e morava quase em uma invasão em Uberlândia. Ele estudava à tarde e, quando voltava da escola, às vezes ele ia para a rua conversar com outros colegas da mesma idade que ele, e depois ele entrava para sua casa para tomar banho, jantar, fazer as tarefas escolares ou ver um pouco de TV junto com os meus avós. Uma certa noite, lá pelas 3h30 da manhã, a minha avó acordou de madrugada se sentindo muito mal. Ela sentia fortes dores de cabeça e náuseas também. O meu avô acordou o meu pai e pediu que ele fosse à farmácia 24 horas para comprar alguns medicamentos. Enquanto isso, meu avô cuidaria da minha avó. Meu pai me explicou que meu avô pediu para ele fazer essa tarefa porque meu avô era o único hábil a cuidar da minha avó naquela situação. Outro detalhe era que meu pai era o filho mais velho dos meus avós. Ele tinha outros 2 irmãos mais novos, no caso meu tio e a minha tia. Naquela época também, não tinha a bandidagem que existe hoje em dia. Eram tempos muito diferentes. Meu pai foi à farmácia sem preocupação. Ele conta que entrou por uma rua que era mal iluminada. Na verdade, só havia um poste com luz acesa naquela rua. Havia bastante mato de ambos os lados e algumas casas. Meu pai disse que sentiu um pouco de medo de estar naquela rua deserta e quase no breu total, quando de repente ele escuta alguém chamando pelo seu nome. Leonardo, me espera. Meu pai olhou para trás, pensando que talvez fosse o meu avô que o estivesse chamando. Mas ele não viu ninguém. Meu pai começou a andar um pouco mais rápido e de novo escuta a mesma voz masculina. Leonardo, me espera. O meu pai olhou de novo para trás, e de novo não havia ninguém. Naquele momento, meu pai começou a caminhar um pouco mais rápido. Ele já estava com medo, e assim que ele chegou embaixo da luz do poste, mais uma vez ele escuta aquela voz estranha. Leonardo, por que você não me esperou? E aí veio o choque. Ele conta que viu algo assustador. Ele viu uma criatura que deveria ter 1,90 m de altura. Ele relata que essa criatura se assemelhava a um cachorro, só que em pé, em 2 patas como se fosse gente. Aquela coisa tinha pelos meio amarronzados em algumas partes do seu corpo. E o que mais chamou a atenção foi que a sua cabeça era de um cachorro, porém com traços humanos. Não tinha um focinho tão protuberante. Algo mais estranho é que a cabeça daquela coisa parecia estar pendurada de um jeito torto no seu tronco, como se aquela coisa tivesse o pescoço quebrado. Aquele bicho estranho estava em pé, bem ao lado do meu pai, quase debaixo da luz do poste, a uma distância que ele calcula de 1 metro. Meu pai ficou chocado, se perguntando de onde aquele bicho surgiu. Ele ficou alguns segundos imóvel, mas saiu correndo. Correu desesperado. Ele conta que nem quis olhar para trás, para ver se aquela criatura o perseguia. Meu pai se lembra que viu um homem no fim da rua, que vendia leite. Ele estava empurrando a sua bicicleta. Aquele homem, quando viu meu pai, perguntou o que estava acontecendo. Meu pai relatou o que tinha acontecido e, para o espanto dele, aquele homem agiu com uma calma e disse: "Filho, a essa hora da noite, nessa localidade, aparecem coisas estranhas. Eu já vi isso e outras coisas assustadoras, mas aquilo só queria te assustar. Não se preocupe, aquela coisa não vai te machucar." Meu pai ficou ainda mais chocado com a calma de como aquele homem revelava tudo aquilo. Parece que para ele, aquilo já era algo normal ou até mesmo uma rotina. Aquele homem ofereceu ajuda e disse que acompanharia meu pai até a farmácia, pois meu pai estava muito assustado. Depois de comprar os remédios, eles passaram junto naquela rua de novo e naquele mesmo local que o meu pai viu aquela criatura grotesca. Meu pai relata que estava muito nervoso ainda. Olhava para todos os lados com medo daquela coisa surgir de novo, mas isso não aconteceu. Ele chegou em casa, agradeceu a companhia daquele bom homem, se despediu dele e entrou em sua casa. Meu pai não contou nada do que viu para os meus avós,
pois ele não queria preocupar a minha avó, que já estava muito mal naquela madrugada. O meu pai disse que até hoje não sabe explicar aquilo que viu. Ele disse que a criatura era muito parecida com os relatos de lobisomem que ele já escutou, mas ao mesmo tempo, até onde reza a lenda, lobisomens não falam e tampouco têm a capacidade de aparecer e desaparecer tão rápido como fumaça. Ele acredita que aquilo era bem mais para uma assombração. Bem, meu velho não é um especialista nesses assuntos e eu tampouco sou. Eu peço que você possa deixar nos comentários desse vídeo o que você acha que poderia ter sido aquilo. Se você conhece alguém ou teve a mesma experiência que meu pai teve. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Saudações a todos. Eu me chamo Juan. Eu sou de Yucatán, México. Aqui em Yucatán existe uma lenda muito interessante e assustadora a respeito de animais. E um desses animais são os cães. Existem lendas aqui em Yucatán de que os cães eles falam. E eu gostaria de relatar duas experiências que aconteceram com o meu pai e o meu avô. A primeira delas aconteceu com o meu avô na década de 70. O meu avô, ele morava quase na zona rural. E às vezes, lá para as 4 horas da madrugada, ele saía para pescar. Ele tinha 2 cães, que era a Mel e o Oscar. Certa noite, lá para as 3 horas da manhã, ele começou a escutar sussurros, como se houvesse 2 pessoas conversando bem em frente à sua casa. O meu pai se levantou e perguntou o que diabos era aquilo, por que pessoas estavam conversando bem em frente à sua casa. Ele escutava vozes que diziam: Eu não comi o dia inteiro. Por favor, não vá lá. Aquelas pessoas são más e vão te bater. O meu avô achou estranho toda aquela conversa e decidiu ir à porta. Mas quando ele abriu a porta, ele viu apenas 2 cães, que os olhavam esperando algum tipo de pergunta. A outra experiência foi com meu pai. O meu pai, antes de eu nascer, ele morava em uma casa bem simples que era praticamente feita com um tipo de madeira fina. Uma certa noite, lá pelas 11 horas, ele começou a escutar sussurros de pessoas conversando. Ele resolveu ir até a janela e viu que os 2 cães falavam como se fossem pessoas. Mas quando eles viram meu pai, eles simplesmente se calaram e ficaram olhando de uma maneira estranha para ele. Eu também escutei muito uma história que aconteceu aqui em Yucatán, que é muito famosa entre os moradores. Há muitos anos atrás, uma mulher solteira, morava junto com o seu filho. Era um bebê recém-nascido. E ela tinha também um cachorro. Porém, essa mulher era muito mal amada e sempre reclamava de tudo. Muitas vezes, quando essa mulher estava fazendo tarefas domésticas, ela gritava e reclamava para o cão. Por que você não faz alguma coisa ao invés de ficar aí o dia inteiro deitado, seu inútil? A sua mãe alertou para que ela parasse de fazer isso, ou um dia aquele cão iria falar. Ela disse que a sua mãe estava louca e que cães não falam. E sempre ela descontava sua raiva e sua frustração no pobre cachorro. Certa vez ela estava cozinhando e ela começou a gritar com o cachorro. Seu inútil, por que você não me ajuda a cuidar do bebê que está no berço? Passando-se alguns minutos, ela começou a escutar uma voz masculina que vinha do quarto do bebê. Essa voz estava cantando. Dorme, menino. Dorme, bebezinho. Pra que a cuca não venha te pegar. Assustada, ela pensou que uma pessoa tivesse invadido essa casa. Mas para sua surpresa, ela viu seu cão em 2 patas ao lado do berço, cantando para o neném. Ela deu um grito. Na hora que ela viu aquilo, o seu choque foi tanto que ela caiu para trás. Ela teve um ataque do coração que provocou a sua morte. Segundo a lenda, os vizinhos, quando escutaram o grito, puderam ver o cachorro saindo correndo em 2 patas da casa. A outra versão é que, quando os vizinhos chegaram em sua casa, viram o cão que ainda estava dormindo debaixo do berço. Bem, essas são as histórias que eu escutei muito aqui em Yucatán. Essa lenda aqui é bem forte. Agradeço a todos e tenham uma ótima noite.